Muito bom estar com vocês mais uma vez. Esse tempo, como a irmã Adora já falou, é um tempo que a gente sente bastante expectativa e sempre saímos também com muita alegria. É uma luta, como ela falou também, a gente sente que há grandes batalhas sendo travadas em toda parte. Mas é um privilégio a gente fazer parte. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente um sentimento. Nós temos alguns pedidos, Deus pode direcionar vocês a orar dentro desses propósitos que nós temos, mas nós dependemos muito, eu sinto que Deus me impressionou hoje, preparando o coração, preparando para essa reunião é nossa dependência do Espírito Santo. Então, eu queria ler dois textos com vocês, que vocês conhecem bastante, mas que vão sempre nos firmar, nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus. É um grande privilégio sermos convidados. Nós estamos sendo convidados, claro que não é só pelo fato de estar nessa reunião, mas nós estamos sendo convidados para participar de algo que é muito maior do que nós. Nós temos sempre acesso ao nosso Pai, podemos colocar nossos pedidos, nossas necessidades, mas nesse momento nós estamos sendo convidados a carregar, apresentar a Deus algo que faz parte do que Ele deseja. Nós estamos mais interessados agora naquilo que Deus deseja. Agora, como é que eu posso saber o que Deus deseja? Eu acho que a gente sempre fala, Deus, seja feita a tua vontade. Nós não sabemos como orar, mas vamos ler em Romanos 8, onde Paulo fala como nós dependemos do Espírito Santo para orar segundo a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que Deus seja tão grande, o coração dele, como que eu, um mero mortal, como é que eu, nas minhas limitações, posso conhecer e orar segundo a vontade de Deus? Nós temos uma promessa, nós temos algo que não é só uma teoria, é algo que está em nós hoje. Nós temos esse recurso, nós temos esse potencial de orar segundo a vontade de Deus. Vamos ler Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nossa limitação, nossa incapacidade, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a gente não tem palavras, a gente pode deixar o Espírito Santo agindo, ele intercede, e às vezes a gente nem consegue colocar em palavras, talvez a gente nem consiga compreender plenamente o que Deus quer, mas o Espírito Santo está em nós. A gente tem sempre essa consciência e a gente teve que acostumar bastante, né, durante a pandemia, de sentir a presença de Deus numa reunião virtual. Às vezes é um desafio, né? Porque não tem o mesmo ambiente. Assim, a gente ouve os louvores, sempre uma bênção, esse louvor que a irmã Ádula, a irmã Nerama trazem para nós, mas é mais difícil no ambiente virtual a gente sentir a presença de Deus. E não é substituto, todos nós sempre queremos e devemos querer, devemos buscar as reuniões presenciais, porque são insubstituíveis. Mas mesmo aqui, nós temos a presença de Deus pairando sobre nós, agindo nesse momento, e o Espírito Santo promete nos ajudar na nossa incapacidade, na nossa limitação. Aquele versículo 27, aquele que sonda os corações, quer dizer, ele sonda o nosso coração
mas ele sabe qual é a mente do Espírito. Então, tem uma sondagem do meu coração, mas tem uma sondagem que o Espírito Santo faz, que ele está me conectando com o coração e a mente de Deus, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ok? E mais um texto em 1 Coríntios 2, muito precioso isso aqui, é algo inestimável, é inimaginável a gente pensar que nós, pelo Espírito Santo que está em nós, que nós possamos ter essa intimidade e essa capacidade de nos conectar com Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Isso que as coisas que nem olho jamais viu, ouvidos ouviram, nunca penetrou em nosso coração que Deus tem preparado. Deus revelou isso a nós por meio do Espírito. E olha o que ele fala. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É quase presunçoso, quer dizer, é presunçoso se não for por um novo coração. É presunçoso eu achar, é presunção eu achar que eu sei que está no coração de outra pessoa. Imagine eu achar que eu sei o que está no coração de Deus. Mas o capítulo termina, versículo 16, dizendo: Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, eu vou falar sobre alguns aspectos que estamos sempre orando, mas eu queria começar realmente com esse princípio de que nós dependemos do Espírito Santo. Nós, claro, temos recebido iluminação de Deus, Deus tem aberto a palavra, Deus tem revelado muita coisa sobre os propósitos dele, mas nós continuamos precisando de mais. Talvez achemos que já sabemos muita coisa, mas tem muita coisa que tem que mudar. Então, é uma atitude contínua diante de Deus, dizer: Deus, eu não sei, eu sei que a tua palavra fala, vou me firmar, né? Nós cantamos agora, orar pela paz de Jerusalém, isso é uma ordem de Deus, é uma direção de Deus, não precisamos ter dúvidas sobre isso, mas tem tantas coisas que nós não entendemos, nós sabemos que no final muita coisa vai acontecer entre judeus e gentios e no sistema do mundo e a tribulação e o anticristo e tem tantas coisas que estão aí na palavra e sabemos que Jesus vai voltar e mesmo assim tem muita coisa desconhecida. Então, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã? Que nós precisamos muito do Espírito Santo para orar segundo a sua vontade. E uma outra coisa que é conectada, não sei se vocês vão ver a ligação, é que nós estamos sendo, já falei, nós estamos sendo convidados, não só nessa reunião, nossa vida contínua, nós estamos sendo convidados a nos envolver. Nós estamos sendo convidados não só a fazer uma oração que seja mensal, semanal, de vez em quando, orar pelos propósitos de Deus. Na verdade, se você lê as palavras de Paulo, por exemplo, em Romanos 9, era algo que não saía do coração dele nunca. Era dia e noite, um anseio, um peso, um encargo. O Espírito Santo dentro dele era tão forte, querendo o desejo de Deus, que era uma coisa contínua. E isso se traduz por envolvimento. Eu não fui convidado, quando você recebeu o convite
pelo WhatsApp, assim, quando você recebeu o convite para estar nessa reunião hoje, como eu falei, não é só a reunião, não é apenas assim, eu vou participar, eu vou talvez até ter a oportunidade de orar, mas é um convite para se envolver, é um convite de dar a sua própria vida, não por nós, eu não consigo orar com minha mente de acordo com o que Deus quer, mas o Espírito Santo está em nós e ele vai nos transformando. Então, é um envolvimento com o coração de Deus. Nós estamos orando para que os judeus que ainda não tiveram revelação do Messias, para que eles possam conhecer o Messias. Estamos orando para que haja união entre judeus e cristãos. Estamos orando para que haja união entre cristãos e cristãos e entre judeus messiânicos e judeus messiânicos. Estamos orando por muita coisa que Deus quer fazer em Israel, mas acima de tudo, talvez a gente nem perceba, mas a oração nos transforma. Então, nós precisamos do Espírito Santo para orar segundo a vontade de Deus. E nesse processo, você nem precisa falar assim, Deus me transforma, ou pode pedir também, mas a oração, a entrega ao Espírito Santo, a permissão para que o Espírito Santo ore através de você, isso transforma você, isso me transforma. Então, o envolvimento é algo que não só eu estou me alinhando com Deus e orando para que os propósitos dele se cumpram em todas essas áreas, mas ao mesmo tempo a minha vida que pode ser um obstáculo para o novo homem. Nós oramos para que os muros caiam, para que os obstáculos caiam. Tem muros dentro de mim, tem muros na minha mente, no meu conceito, no meu orgulho, na minha soberba. Então, a oração é um envolvimento que é mais do que oração, que vai me trazer para um alinhamento com Deus e vai me transformando e vai abrindo o caminho para que eu possa também ser um parceiro cada vez mais próximo a Deus. Então, essa é a minha colocação, o meu compartilhar hoje. Vou comentar rapidamente algumas coisas que nós temos orado, mas não precisam se limitar a essas coisas. Como nós estamos querendo que o Espírito Santo nos guie, nos mova, que ele ore através de nós, então nós não queremos colocar limites. Nós temos um propósito hoje, nós não estamos orando por outras coisas, estamos orando pelo novo homem, estamos orando por esse alvo de Deus. Mas dentro desse alvo, o Espírito Santo pode guiar suas orações e nós queremos que haja liberdade para isso. Eu quero aprender. Se o Espírito Santo tocar o coração de alguém aqui e orar, e for algo que venha do coração de Deus, eu vou aprender com isso, você vai aprender. Então, vamos dando esse livre acesso para o Espírito Santo entre nós hoje. As coisas que nós temos orado, inclusive eu quero fazer conexão com o período da Páscoa que terminou essa semana. Vamos continuar orando para que todos os judeus aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, nas celebrações do Pessach, da Páscoa, muitos judeus, parentes, amigos dos judeus messiânicos são convidados. Então, vamos continuar orando para que o Espírito Santo use as palavras, as celebrações, o que foi ministrado durante esses momentos especiais, né, do Seder, dos jantares da Páscoa, que o Espírito Santo continue falando e trazendo a revelação do Messias para os judeus. Então, vamos continuar orando nesse sentido. A Páscoa já passou, mas o efeito das palavras, das cerimônias, continua e que Deus possa usar isso.
nós estamos orando pela formação, pela manifestação do novo homem. E nós estamos, assim, com duas frentes que são mais ou menos relacionadas, estamos procurando uma aproximação presencial com os três líderes messiânicos de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, eu quero pedir que continue colocando esses três nomes, as três pessoas, diante do Senhor. Daniel Woods, que nós conhecemos um pouco mais tempo, Gilberto Branco e Gustavo Karch. Então, são três líderes messiânicos, estamos sentindo o mover do Espírito Santo, nos aproximar mais deles, no meu caso, né, pela proximidade geográfica, né, mais facilidade, mas é algo que a gente sente que Deus está fazendo, não nos esquecendo dos demais, mas é um passo que a gente sente que Deus tem nos dado. Nessa próxima sexta-feira, o feriado do dia 21, vou estar com eles. Então, vamos continuar orando para que o Espírito Santo conduza, para que o Espírito Santo haja nessa comunhão. E o outro aspecto que eu queria pedir oração é para as nossas reuniões rumo ao novo homem, a próxima, geralmente na primeira segunda-feira do mês, mas no mês de maio vai ser na segunda semana, no dia 8 de maio. Essas reuniões, a gente também está deixando assim para o Espírito Santo agir, para que haja mais interação, oração juntos, e a gente precisa muito do mover sobrenatural de Deus. Então, queria pedir oração para essa reunião no dia 8 de maio, né? Todos vocês são convidados e temos convidado nesse sábado, nessas reuniões de hoje, os judeus messiânicos praticamente não podem estar conosco, porque eles têm as atividades das reuniões deles. Então, nessa outra reunião, na segunda-feira à noite, que eles podem estar, vamos orar para que realmente o Espírito Santo conduza, o Espírito Santo nos ajude, porque é algo que a gente não consegue programar. Esse tipo de conexão e ação do Espírito Santo tem que ser algo que venha dele. E a terceira coisa é que estamos orando pela reunião, estamos chamando de assembleia, ou pré-concílio, em inglês summit, é uma reunião de lideranças do mundo inteiro, em outubro, 17 a 19 de outubro desse ano, em Jerusalém. Temos, eu não sei ainda os números assim totais, né? Mas assim a expectativa é que haja umas 350 por aí, pessoas do mundo inteiro, de muitos segmentos, muitas denominações, muitas confissões diferentes, judeus messiânicos, cristãos de toda a igreja imaginável. Assim, teremos um grupo. É uma reunião, isso será uma reunião histórica. Eu acho que nunca teve uma reunião com essa característica, não pelos números, mas pela representatividade, pelo propósito. É algo que, do meu conhecimento, nunca houve algo assim. Então, é um primeiro passo. Temos algo em torno, fora algumas pessoas da nossa equipe, algo em torno de 15 pessoas do Brasil que vão participar. Nós continuamos pedindo que quem puder nos ajude com a contribuição, porque ainda não cobrimos a passagem de uma das pessoas que precisa ir. Mas, assim, vamos orar para que essas pessoas, nem todas, a maioria, não tenha ainda um envolvimento com o TJC2, mas são pessoas que têm esse desejo, estão envolvidos de alguma maneira, mas é uma oportunidade de ter assim algo bem mais intenso no coração de cada pessoa, no Brasil e de outros países também, não só assim de nos reunir ali com o propósito da Igreja de Jesus no mundo inteiro, de nos unir entre cristãos e judeus de uma forma mais ampla que já houve,
mas também assim de cada país, essas pessoas que estarão ali, que sejam marcadas, que sejam incendiadas, que sejam tocadas profundamente. Então, queremos fazer algumas reuniões online com esse grupo do Brasil antes de outubro. Então, vamos estar orando pela reunião em si e pela preparação desse grupo que vai representar o Brasil, ok? Então, esses são alguns dos pedidos. Uma coisa que eu tenho notado é que a gente, com esses empenhos, com esse foco, às vezes a gente não tem orado tanto pela igreja, pelos cristãos no Brasil, para que Deus abra os olhos, para que haja mais pessoas abraçando a visão, a now generation, a geração mais jovem, que o Senhor encontre com mais pessoas para realmente se colocarem, se envolverem e abraçarem a visão que o Senhor está dando. Então, não vamos esquecer de orar pela igreja também, ok? Então, nós vamos começar nosso período de oração e então eu quero eu quero começar esse período então com esse foco que eu coloquei no início. Nós dependemos do Espírito Santo. Vamos ter um momento. Hoje de manhã eu lembrei de uma canção super antiga, não sei se alguém canta mais, né? Temos várias canções que falam assim: Vem Espírito Santo, mas eu lembrei de uma que fala: Vem, ó Espírito Santo, vem, pois preciso de ti, vem com toda a tua plenitude, vem revelar o teu querer. Então, eu vou abrir o nosso tempo de oração, mas é mais nesse sentido, assim, de que todos nós possamos ter um momento antes de você orar, antes de todos nós começarmos a orar, vamos convidar o Espírito Santo, vamos permitir que ele haja no nosso coração, com o anseio do coração dele. Vamos permitir que ele implante em nós. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, o Senhor enviou seu Filho Jesus para conquistar a redenção por nós, para derrubar as paredes da separação, para pegar a nação que o Senhor escolheu desde Abraão, mas para juntar com todos os povos gentios e formar um novo homem. E até hoje, essa obra na cruz ainda está aguardando ser plenamente respondida, evidenciada, manifesta. A obra foi perfeita, não falta nada, mas ela precisa ser manifesta, ela precisa vir à luz. E nós estamos nos colocando diante de Ti, Senhor. E estamos, ó Deus, pedindo para que o Espírito Santo, nesta manhã, venha sobre nós. Estamos aqui, um grupo, perto de 50 pessoas. Ó Deus, que o Espírito Santo paira sobre nós. Estamos em localidades diferentes, mas nossos corações estão unidos aqui, Senhor. Nós cantamos juntos, ouvimos um pouco a tua palavra e agora queremos, Senhor, queremos mais do que uma reunião de oração, Senhor. Nós queremos um ambiente, Senhor, onde o Teu Espírito Santo não só nos ensina a orar, mas onde Teu Espírito Santo nos conquista, onde Teu Espírito Santo move em nossos corações, nos fazendo nos envolver com aquilo que o Senhor quer, sentir o que o Senhor sente, ansiar pelo que o Senhor anseia. Então, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, encontra em cada coração, Senhor, sintoniza, assim como nós tivemos que sintonizar aí a internet, entrar numa reunião para todo mundo estar juntos, sintonizados. Agora, Senhor, nós queremos sintonizar os nossos espíritos contigo, Senhor. Nós queremos que teu Espírito Santo tenha liberdade
Se o Senhor quiser, Senhor, ó Deus, cada pessoa aqui possa dizer, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Como eu posso expressar algo que, porque o Senhor revela algo e move de maneiras diferentes em cada pessoa, e nós precisamos daquela parte que alguém aqui tem, Senhor. Então, completa-nos, Senhor, completa-nos pelo Teu Espírito Santo, pedimos e aguardamos e convidamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.